Boa noite aos presentes nesta linda solenidade de posse da Frente Parlamentar da Agropecuária. Agradecemos a todos que nos prestigiam com sua presença aqui hoje. Estamos com a casa cheia. E agradecemos também aos que nos acompanham online. Muito obrigada pela audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, eu peço a todos que se coloquem em posição de respeito, pois ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Nos últimos anos, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem se destacado no trabalho do Congresso Nacional. De composição pluripartidária, a bancada tem sido um exemplo de grupo de interesse e de pressão bem-sucedido. É considerada a mais influente nas discussões, articulações e negociações de políticas públicas no âmbito do poder legislativo. Para darmos início a esta cerimônia, assistiremos à apresentação do balanço de gestão do deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, durante o biênio de 2021-22. Quando o mundo para, nós giramos o mundo. Quando o desafio se apresenta, o agro mostra força para superá-lo. Pandemia, guerra no leste europeu, o setor agropecuário foi a linha de frente do país na busca pelo crescimento econômico e pela produção de alimentos. O agro empregou, fez a economia girar e o Brasil crescer. O agro liderou e participou de forma excepcional com a riqueza do país. Se o setor não parou, a FPA também trabalhou e foi responsável por inúmeras conquistas. Veio do trabalho da FPA a possibilidade da produção de vacinas em larga escala, com a autorização das fábricas de medicamentos e vacinas de uso veterinário a produzir imunizantes para o uso humano contra a Covid-19. E a FPA trabalhou para diminuir a dependência brasileira da importação dos insumos, essenciais para a produção dos alimentos. Teve o autocontrole, que dá ao produtor a responsabilidade pelo cumprimento das normas do Estado e diminui a burocracia nas atividades industriais. A proposta de modernização da Lei dos Pesticidas e o projeto de lei que trata de defensivos agrícolas orgânicos foram aprovados na Câmara dos Deputados e aguardam análise no Senado. Pagamento por serviços ambientais é outra questão essencial para a segurança alimentar
e a conservação do meio ambiente. E o novo licenciamento ambiental, que dará segurança jurídica ao desenvolvimento do país. E para garantir que o brasileiro não ficasse sem comida, a FPA trabalhou em projetos que viabilizam e melhoram o transporte de produtos agrícolas. Além do acesso à comida, é preciso também garantir a safra. A FPA conseguiu mais recursos para a contratação de crédito aos produtores, com a complementação do dinheiro destinado aos 2 últimos planos safra. E para diminuir a dependência do próprio plano safra, a FPA pensou no FIAGRO, os fundos de investimentos das cadeias agroindustriais. Já são 10 bilhões de reais em recursos. Além do projeto que susta a criação de impostos de exportação sobre o suco de laranja. Para produzir, é necessário ter segurança jurídica. A regularização fundiária vai de encontro a estas necessidades e é pauta prioritária da bancada. É o título na mão de quem produz. Assim como a regularização em regiões de fronteira entre o Brasil e outros países. E claro, das questões que envolvem a demarcação de terras indígenas. A bancada comemorou os 10 anos do Código Florestal e recepcionou os novos parlamentares eleitos em outubro. O Agrofraterno juntou produtores, empresas e entidades ligadas ao agro em uma campanha que arrecadou mais de 9 toneladas de alimentos. A FPA fez, mas vai continuar fazendo, assim como o agro, que não para de crescer e fazer do Brasil líder mundial em produção de alimentos. Gostaríamos de agradecer as presenças dos governadores Mauro Mendes e Ronaldo Caiado, a presença dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira, e das Comunicações, Juscelino Filho. Agradecemos a presença do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, em nome de todos os deputados presentes. E também agradecemos à senadora Tereza Cristina, em nome de todos os senadores presentes no evento. Agradecemos ainda todas as entidades presentes, imprensa e prefeitos. E para fazer a abertura desta solenidade, convido ao palco o vice-presidente da FPA no Senado, senador Zequinha Marinho. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa festa de posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária. Saudar aqui todos os nossos deputados federais, deputado Pedro Lupion, deputado Sérgio Souza, na pessoa de Vossas Excelências, a todos da Câmara Federal. Cumprimentar aqui todos os nossos senadores, amigos, parceiros do Senado Federal, que levam a bom termo todo dia a missão de lutar pelo Brasil, lutar pelo agronegócio brasileiro. Saudar aqui nossos governadores, né, Pedro? Cumprimentar o governador Caiado, o governador Mauro Mendes, nossos ministros, todos. Rapidamente, gostaria de dirigir a palavra nessa oportunidade, dizendo que nesse momento histórico, mais uma oportunidade de unirmos a maior e mais importante bancada do Congresso Nacional. Mais que isso, a mais efetiva que se tem notícia. O trabalho da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, tanto na Câmara quanto no Senado, transcende qualquer entrosamento de um time multicampeão. A dedicação de cada um de nós faz o agro crescer, a economia girar e o Brasil liderar. Não existe a menor dúvida
o agro brasileiro se tornou, com méritos, o principal pilar social e econômico do país, uma posição alcançada após passar por 4 décadas de intensa pesquisa, estudo e capacitação de profissionais e produtores, que jamais se furtaram de levantar de madrugada para colocar o Brasil no mais alto pedestal. Essa união que trouxe o setor ao patamar de referência e liderança é a união que necessitamos, especialmente a partir desse ano, para não permitirmos que o nosso agro perca o que já conquistou com tanto esforço. Em hipótese alguma podemos nos curvar para quem quiser diminuir a importância do setor produtivo para o nosso país. Faço um agradecimento especial a todos os senadores que estiveram nos últimos anos dedicando seus mandatos quase de forma completa para conquistas obtidas pelo setor. Convoco aos que continuam e aos que chegam, que não deixem de acreditar que o Brasil pode ser ainda melhor se o agro brasileiro for tratado como primordial. Por último, faço um especial agradecimento ao colega e agora presidente deputado Pedro Lupion. Tive o privilégio de acompanhar sua caminhada e ser testemunha de sua capacidade, de sua inteligência e capacidade que herdou do seu pai, Abelardo Lupion, que nos honra aqui nessa oportunidade. Não apenas a aptidão política, mas herdou o amor, Lupion, pelo agro, a paixão pelo trabalho e o desejo de transformar a nossa nação em um ambiente próspero. Parabéns pela cria, pelo filhão. Conte comigo, presidente. Vamos estar juntos. Conte comigo, senhores deputados, senhores senadores. Acreditem que a nossa união fará a força, pois o agro, quando se junta, não possui adversário para que combatam com essa seleção. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, senador. E convidamos agora a fazer uso da palavra o presidente do Instituto Pensar Agro, IPA, senhor Nilson Leitão. Boa noite a todos. Cumprimento cada autoridade aqui, em nome do nosso presidente da Frente Parlamentar, Pedro Lupion, todos os deputados, senadores, nossos governadores, Ronaldo Caiado, Mauro Mendes, todas as nossas entidades, nossas lideranças, amigos. E a minha fala é muito rápida. Hoje o nosso Instituto passa de 50 entidades, ministro Paulo Teixeira, ministro Carlos Fávaro, e isso representa apenas aquilo que é uma retaguarda da maior frente do Congresso Nacional, meu querido Sérgio Souza, que hoje passa o bastão. O que enobrece muito o setor da agropecuária brasileira, porque a função dessas entidades é justamente trazer suas demandas, suas agonias, tudo aquilo que acontece em cada setor do Brasil. E a Frente Parlamentar da Agropecuária, de forma responsável, de forma republicana, de forma patriótica, tem levado esses temas para o Congresso Nacional com muita responsabilidade. Nada é inventado, nada é criado pelo bel prazer de cada setor. Ao contrário disso, minha querida sempre ministra Tereza Cristina, que a ideia é de fato transformar o agro brasileiro à altura que ele é. Nós não somos concorrentes do comércio, nem da indústria, nem dos serviços. O agro brasileiro é a seleção brasileira, que concorre com outros países. Por isso, tem que ser visto com menos taxação,
com mais responsabilidade, mas, acima de tudo, com o mesmo patriotismo. O agro é o alimento. E o Instituto Pensar Agro, em nome de todas as entidades, vem agradecer publicamente a essa frente parlamentar que tem feito um grande trabalho para o Brasil, de forma suprapartidária, a favor de todos os brasileiros. Parabéns, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o agro. Muito obrigada, presidente Nilson. E convido agora ao palco para fazer uso da palavra o vice-presidente da FPA na Câmara, deputado Arnaldo Jardim. Boa noite, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, a alegria da convivência, o fato de que as conversas não cessam, porque aqui se cria um momento de confraternização, de festejar aquilo que foi feito e de pensar o futuro. Mas, de qualquer forma, eu não vou correr o risco, Pedro Lupion, meu querido presidente, eu não vou correr o risco, presidente Arthur Lira, que nos orgulha com sua presença aqui, e eu peço uma grande salva de palmas por você ter sido o nosso grande defensor da frente, do setor, ao longo desse período, lhe agradecer particularmente por isso. Não vou falar do agro, óbvio, porque seria pregar para convertidos aqui, mas quero falar de desafios que, creio eu, esse momento revela a nossa capacidade de superá-los. Primeiro, a FPA, pela sua história, de Abelardo Lupion, de Marcos Montes, de Tereza Cristina, de Alceu Moreira, para alguns que eu identifico, Sérgio Souza, querido, como presidentes recentes nossos da FPA, nós sabemos, defendemos que a diversidade de propriedades que há, a agricultura familiar, o pequeno, o grande e o médio, não podem ser fonte de tensão ou de polarização. O Brasil já demonstrou que convive em harmonia com diferentes funções, e isso é uma marca do agro que nos orgulha muito. Segunda questão que nos orgulha, a FPA e sua interação. Acabou de falar sobre isso o Nilson Leitão, com a sociedade, com as entidades que aqui estão, com as cooperativas lideradas pelo Márcio Lopes de Freitas, por todo o setor de grãos, de frutas, de proteína animal que aqui estão, revelando aquilo que é diversidade, para mostrarmos à sociedade que o agro brasileiro é inovador. Metade dos aplicativos voltados para os negócios dos últimos 2 anos foram do agro que surgiram e do agro que foram produzidos. Por isso que nós confiamos, Paulo Teixeira, naquilo que você fará no MDA, em diálogo com a FPA, e pleiteamos isso como uma condição para que nós possamos andar juntos. Confiamos no ministro Carlos Fávaro para que possa fazer esse trabalho inovador. Ele foi o relator do FIAGRO no Senado há 3 anos atrás, e hoje a grande comemoração que nós fazemos aqui é de um instrumento moderno do mercado de capitais para que isso possa abrir novos horizontes. Aqui, ideologias respeitadas, posicionamento partidário reconhecido. Há uma bandeira que une a todos, a bandeira do agro, que é moderno, que é integrador, que é o grande promotor do desenvolvimento brasileiro com justiça social. E por derradeiro uma palavra, porque senão a Tereza Cristina ia me olhar feio se eu não dissesse. O agro é sustentável. Nós não aceitamos a pecha de sermos algozes ambientais. O agro do plantio direto, da integração lavoura-pecuária-floresta, do plano ABC, do programa de bioinsumos, o agro dá brasileiro lições ao mundo
de como cuidar da natureza e trazer o desenvolvimento. Parabéns, Pedro Lupion, no seu comando e sob a sua tutela, continuaremos juntos pelo agro. Muito obrigada pelas palavras, deputado. E dando continuidade à solenidade de posse, vamos conhecer a nova composição da diretoria da FPA. Convido agora para fazer uso da palavra a senadora Tereza Cristina. Boa noite a todos. E eu nem sabia que ia falar, fui pega de surpresa. Mas eu queria aqui, primeiro, agradecer muito a essa frente parlamentar, que foi o meu porto seguro quando eu aqui cheguei em Brasília como deputada federal. Foi aqui com os colegas que eu aprendi, foi aqui com os colegas que eu cresci, e foi aqui que nós fizemos e ajudamos o agro brasileiro. Meu querido amigo Abelardo Lupion, para mim hoje é uma emoção muito grande estar nessa festa de posse, tendo aqui o nosso presidente, o nosso menino Pedro Lupion, que é mais esperto que todos nós. Ministro Fávaro, ministro Paulo Teixeira, meu querido presidente Arthur Lira, colegas, deputados, senadores, senador Zequinha, dizer que nós juntos vamos continuar fazendo, Arnaldo, o Brasil ser essa potência agroambiental. E eu tenho certeza que nós temos muito a ensinar para o mundo. Agora, nós precisamos muito de segurança jurídica, nós precisamos muito de paz no campo. E eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir, ministro Paulo Teixeira, essa paz tão esperada. Nós somos a favor da reforma agrária, mas não a favor de invasão de terra. Nós somos a favor de renda
para os pequenos produtores. Eu tenho certeza que o senhor, no seu ministério, vai cuidar disso. Nós somos a favor de fazer assistência técnica. A agricultura comercial, ministro Fávaro, que o senhor conhece tão bem, porque é produtor rural, porque conhece os problemas do campo, a gente só deixa que eles vão embora. A gente não atrapalhando já está bom demais. Nós temos um plano safra pela frente e vamos precisar conversar muito. E podem ter certeza que essa frente é a favor do Brasil. E nós, a favor do Brasil, estaremos todos juntos. Muito obrigado. Parabéns, Pedro. Sucesso. Agradecemos as palavras da senadora Tereza Cristina e agora assistiremos ao vídeo em homenagem aos ex-parlamentares que contribuíram imensamente para o desenvolvimento da agropecuária no Brasil. Neste momento, convidamos ao palco para fazer uso da palavra o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Boa noite a todos os senhores, senhoras, meus colegas parlamentares, ministros de Estado, senadores da República, lideranças do setor da agropecuária do Brasil todo. Eu quero dizer da minha emoção na data de hoje, por dois motivos. Primeiro, relatar a vocês que quando nós montamos a bancada ruralista, as posses aconteciam ali na Comissão da Agricultura. Nós éramos tão poucos que apenas aquele local era suficiente para nós darmos posse ao próximo que presidia essa nossa bancada ruralista. Depois, no decorrer do tempo, instituímos a estrutura da FPA, que foi, sem dúvida nenhuma, algo que veio assim, com a competência e a capacidade de cada parlamentar, senador, e também as lideranças do setor da agropecuária, apoiando as ações do setor aqui em Brasília. A FPA hoje se transformou na maior referência do agronegócio em nosso país e com repercussão internacional. Nós podemos dizer que eu e meu amigo e irmão, Abelardo Lupion, eu hoje, Lupion, estou com o mesmo sentimento que o seu, compartilhando com você a emoção de ver um filho que nós vimos crescer e com competência e mérito próprio, ele deu conta de chegar a essa condição aqui de presidente da FPA, pela sua credibilidade, pelo seu preparo, por tudo aquilo que você, Pedro, dedicou a sua vida e que tem um orgulho enorme de representar, não só o Paraná. Você hoje representa a agricultura brasileira, meu filho, e é com muita competência que você faz isso. Quero estender os cumprimentos a todos os demais membros da diretoria, a Marussa, deputada federal pelo Estado de Goiás, vice-presidente, representando o Centro-Oeste brasileiro. E no mais, é dizer, gente, nós já enfrentamos situações piores. Quando o Lupion e eu chegamos ao Congresso Nacional,
Nós já discutimos direito de propriedade, logo depois nós discutimos os problemas de dar uma legislação capaz de assegurar o direito nas nossas propriedades rurais. Isso não pode ser discutido mais hoje em dia. A propriedade rural não pode ser violentada de maneira alguma. Vocês podem ter certeza que ninguém admite mais que as pessoas coloquem em risco aquilo que está produzindo nesse país. Então, isso é fato pacífico. Eu, como governador do estado de Goiás, quero deixar claro, no meu estado não tem uma invasão em nenhuma propriedade e não terá enquanto eu for governador do estado de Goiás. Isso é garantir ao setor produtivo, a quem sustenta e quem gera emprego e a quem, sem dúvida alguma, é o expoente de nossas áreas todas de produção, é a agropecuária. Mas eu quero deixar claro que nós vivemos momentos de grandes embates. Num Código Florestal brasileiro que nós produzimos no Congresso Nacional, a discussão de transgenia, o Moderfrota, a renegociação de dívidas. As pessoas podem dizer, Caiado, isso faz muito tempo. Mas faz tempo porque nós temos história e por isso é que chegou essa condição que tem hoje a Frente Parlamentar da Agricultura, com a credibilidade que goza hoje perante todos os seus membros em toda a extensão do território nacional. Eu encerro minhas palavras, sei que nós temos muitos oradores, mas dizer, repetindo, da minha emoção, Denise, da minha emoção, Lupion, em poder ver aqui seu filho, hoje, nesse tão importante cargo, já no seu segundo mandato. Fiquei naquela casa 6 mandatos, e realmente nós não conseguimos fazer uma posse igual essa. Então, meus parabéns, Gil Pedro, mais uma vez. Realmente, a sua capacidade de articular é ímpar. Aos senhores ministros, Paulo Teixeira, que nós fomos colegas de plenário, eu tenho certeza que ele sabe muito bem da parceria e do desenvolvimento hoje da agricultura tecnificada com toda a agricultura familiar e principalmente das pessoas com maior carência e famílias mais vulneráveis nos assentamentos. Nosso ministro dizer que deseja a Vossa Excelência, Fávaro, muita sorte neste momento, mas também não acredite só nela. Passe para enfrentar todas essas decisões, porque ninguém mais do que nós cuidamos para que os nossos rebanhos tenham o melhor controle sanitário de todo mundo. Boi em Goiás e gado e pecuária em Goiás se alimenta de capim, são herbívoros. Na Europa eles se alimentam de resíduos de outros animais. Nós nunca usamos hormônio, eles utilizam lá. E se querem denunciar amanhã, por questões comerciais, uma incidência de encefalopatia esponjosa, ela não tem a menor consistência do ponto de vista da análise feita pela Organização Mundial Sanitária Animal, que mostra que aquela é 100% atípica e que não compromete a saúde de quem quer que seja. Então, senhor ministro, nós temos que mostrar para o mundo que nós temos o cuidado sanitário e ambiental mais do que ninguém. E para encerrar mesmo, eu quero aqui fazer uma homenagem especial ao nosso presidente da Câmara dos Deputados, que nos empresta aqui esse prestígio, que mostrou no dia da sua posse, ali, ou seja, no dia da eleição, o prestígio que tem da bancada, com a maior votação que até hoje se elegeu um presidente na Câmara dos Deputados. Arthur Lira, você sempre agiu de uma maneira direta, competente e, ao mesmo tempo, determinado em poder fazer valer a importância de um parlamentar que Vossa Excelência representa na Câmara dos Deputados. Meus parabéns pela sua gestão e, se Deus quiser, 4 anos de muito avanço, de muita tecnologia, de maior produtividade. E, meu querido estado de Goiás, não sei como é que está o meu irmão do Mato Grosso, que é meu primo rico, que está aqui, o Mauro Mendes, que é meu conterrâneo e hoje governador daquela terra, que é o maior produtor que tem no Brasil. Mas Goiás esse ano já vai para 32 milhões de toneladas e eu espero encostar no Paraná, porque o Rio Grande eu já estou aí bem avançado. Então, minha gente, vamos lá acreditar na nossa agricultura. Podem ter certeza,
que as lideranças da agropecuária, deputados, senadores, governadores, prefeitos, serão responsáveis pela segurança dos senhores e podem tocar em frente. Acredito no Brasil, acredito na agropecuária, que nós indiscutivelmente seremos aqueles que mais vamos transferir renda e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Um abraço no coração de todos vocês. Muito agradecido. Agradecemos as palavras do governador Ronaldo Caiado e agora chamamos ao palco para fazer uso da palavra o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes a esse importante evento da política brasileira. De forma especial, cumprimento o presidente Lupion, presidente Arthur Lira. Em nome dos dois, peço licença para cumprimentar todas as demais autoridades, senadores, senadoras, deputados, deputadas, governador Caiado, os dois ministros, Favro e Paulo, aqui presente. Meus amigos, para mim é uma honra estar hoje aqui entre todos vocês, quando esse importante mecanismo da política brasileira, a Frente Parlamentar da Agropecuária, faz aqui um dos grandes movimentos políticos da democracia e do nosso país. Na condição de governador do estado de Mato Grosso, que tem a honra de liderar hoje esse mais importante setor da economia brasileira. A agropecuária, o agronegócio brasileiro, que é desenvolvido do Rio Grande do Sul ao Piauí, do Espírito Santo ao Acre, talvez seja hoje o mais importante e abrangente setor da economia brasileira. Durante tantos anos contribuindo com o Brasil, no presente e no futuro ele continuará dando a sua importância. Cabe a todos nós, principalmente aos senhores parlamentares, que fazem parte desta grande frente parlamentar, grande não só pela dimensão, por todos aqueles que compõem, mas principalmente com a responsabilidade que repousa e que repousará sobre o ombro de todos vocês. Discutir esse setor, compreender os seus desafios, compreender as suas dificuldades, compreender a importância que ele tem para o Brasil e para o mundo. O mundo que vai viver nos próximos anos um dos seus maiores desafios durante toda a existência da humanidade. A demanda por alimentos vai continuar crescendo. O desafio pela preservação do planeta com as mudanças climáticas vai continuar crescendo. Estudos feitos ao redor do mundo mostram claramente que a demanda mundial por alimentos vai crescer na casa de 20% nas próximas décadas. E o único país do mundo que poderá crescer mais do que isso, a produção de alimentos, esse país se chama Brasil. O mundo vai ter que aprender a respeitar o nosso país, vai compreender que aquilo que fala o mundo afora, principalmente alguns dos nossos concorrentes, não retrata a realidade. O mundo precisa conhecer aquilo que é o mais importante, significativo exemplo de desenvolvimento sustentável, é aquilo que faz o Brasil e aquilo que faz cada brasileiro em cada canto desse país que fazem parte da agropecuária brasileira. Os senhores deputados federais, senadores, que têm a honra de representar os 27 estados brasileiros, a honra de representar esse importante e mais importante setor hoje da economia brasileira, repousa sobre vocês essa enorme responsabilidade. Desejo ao presidente Pedro Lupion, a toda a diretoria, com a competência, com a qualidade política que vocês têm, que possa continuar orgulhando esse setor da economia brasileira, dando a sua contribuição no bom debate, no debate democrático e, com certeza, cada vez mais, cada um de nós brasileiros teremos orgulho do trabalho que vocês fazem e do importante trabalho que a agropecuária brasileira faz para o Brasil e para todo o planeta. Parabéns a todos e que tenhamos um grande ano para o nosso Brasil. Muito obrigada pelas palavras, governador. Agora eu convido ao palco o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira Ferreira.
Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar todas e todos, nas pessoas do senador Zequinho Marinha, que fomos colegas quando ele era deputado federal, Nilson Leitão também, igualmente deputado federal. Cumprimentar o Arnaldo Jardim, de tanto tempo de amizade. Cumprimentar os senadores, as senadoras, na pessoa da Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura e fomos colegas na Câmara. Cumprimentar os deputados, nas pessoas do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também do Pedro Lupion, que está assumindo a tarefa nesta noite, de presidente da FPA, e cumprimentar os governadores Mauro Mendes e Ronaldo Caiado. Eu fiz questão de estar aqui hoje. Eu estava no Rio Grande do Norte e fiz questão de vir para cá com alegria junto com o ministro Carlos Fávaro para transmitir o apreço do presidente Lula pelo agronegócio. O presidente Lula, quando foi presidente em 2008, ele fez uma MP que foi aqui falada pelo Caiado, muito importante em relação à dívida dos agricultores no Brasil. Depois ele fez um grande programa de modernização do campo com financiamento do BNDES para compra de equipamentos agrícolas e também na logística brasileira. Ele tem um grande apreço pelo agronegócio. Nós queremos, e aí é a área do Fávaro, mas eu gostaria de falar um pouco, o agronegócio brasileiro é muito dinâmico. Ele teve um ganho de produtividade enorme nesses últimos anos. Ele se modernizou profundamente. A mim cabe discutir a agricultura familiar. E aí há enormes desafios, imensos desafios. Entre eles o de produzir comida e alimentos no nosso país. Esse é um imenso desafio. Eu vi esses dias uma projeção que nós não teremos feijão no país em quantidade suficiente para alimentar o nosso povo. Mas nós precisamos produzir arroz, produzir feijão, produzir verdura, produzir legumes, produzir frutas. E esse é o grande desafio da agricultura familiar. Ali nós temos um problema social grave, que nós temos que modernizar a agricultura familiar e modernizar o programa de reforma agrária. Na minha opinião, não há contradição entre a agricultura familiar e o agronegócio. Na verdade, pode haver uma maior cooperação entre esses dois temas no nosso país. E esse é o desafio que a gente quer colocar, de ter uma relação respeitosa, ter paz no campo e ter segurança jurídica no nosso país. É nesta direção que nós vamos atuar. As portas estão abertas para receber todas as demandas do nosso país. Outro dia, eu e o Fávaro comentávamos que as pessoas que trabalham conosco já estão pedindo para a gente voltar para casa, né? Tal é o avanço do horário dos nossos trabalhos. Então, nós não teremos qualquer dificuldade em receber todas e todos. Pedro, eu já estou numa idade que eu posso dizer que foi colega do seu pai, do Abelardo Lupion, em 2007 a 2014, né, Abelardo? Por isso, o bom fruto cai no pé da boa árvore. E nós temos certeza que você vai exercer tão bem a liderança, tendo em vista a tua origem. Mas, sem dúvida nenhuma, como disse Ronaldo Caiado, você também vem com as suas características e talentos próprios. E, certamente, você vai nos ajudar a fazer essa travessia desse momento tão importante do nosso país. Cumprimento Caiado, cumprimento Mauro Mendes também, dois governadores com quem quero travar um profundo diálogo para que, junto, MDA, INCRA, está aqui o César Aldrigue, presidente do INCRA, CONAB. A CONAB nós vamos tocar a quatro mãos. Ela vai responder a todos os interesses da agricultura empresarial
e também da agricultura familiar, e a Anater também num sistema nacional de assistência técnica no Brasil. Nós queremos um país mais forte na agricultura, mais sustentável ambientalmente e mais equilibrado socialmente. E nesta direção, as portas do MDA estarão abertas à Frente Parlamentar da Agricultura, ao agronegócio e a todos os segmentos da agricultura brasileira. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, ministro, pelas palavras. E dando sequência à solenidade de posse da FPA, convido ao palco o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Boa noite, senhoras e senhores, todos já amplamente cumprimentados. É uma honra estar aqui nessa solenidade. Sintam-se todos então abraçados e a minha alegria de estar neste evento. Quero cumprimentar a diretoria, a nova diretoria, na pessoa do presidente Pedro Lupion. Sucesso, Pedro, todos os diretores, todos que o antecederam também. Parabéns, Arnaldo, todos que antecederam esse belíssimo trabalho. Desejo a vocês muito sucesso e que continue fazendo também para o agronegócio brasileiro. O agronegócio, que é reconhecidamente a grande mola propulsor da economia desse país, não é obra de uma pessoa só. Ela é principalmente fruto da obstinação e da capacidade de homens e mulheres vocacionados a produzir. Principalmente. Esses são os principais atores deste agronegócio. Mas também não deixa ser da relevância das entidades de classe que os representam. Este agro também é forte porque tem entidades fortes que sabem representar muito bem os homens e mulheres que produziram, que sabem produzir. Este agro é forte, gera emprego, gera oportunidade, porque tem sempre o apoio do Poder Executivo, quer seja federal, estadual, municipal. Este agro que é forte e gera tanta oportunidade, é obra também do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores. E aqui ressalto o papel desta frente parlamentar, que foi sempre um grande aliado no desenvolvimento de legislações que pudessem modernizar, dar competitividade e oportunidades aos produtores. E assim deve continuar. Aqui, trago só uma sugestão, Pedro, de tantas outras pautas importantes que vocês terão um papel de trabalhar, de debater, de construir, para que esse agro continue sendo forte. Trago a sugestão de uma atenção especial ao projeto de lei 4523 de 2020, que trata do Fundo Nacional de Sanitário. Nós estamos evoluindo a aos mercados consumidores mais exigentes, e as barreiras sanitárias são um grande risco para a nossa agropecuária. Veja o quanto estamos trabalhando na defesa, cuidando de gripe aviária, de peste suína clássica, de peste suína africana, de mal da vaca louca. Então veja bem, tudo isso, na medida que nós passamos a um status, por exemplo, de livre de febre aftosa sem vacinação, a necessidade de um fundo garantidor para que nós possamos, primeiro, prevenir e segundo, caso necessário, tomar medidas de indenização para que o setor não sofra e não fique refém. Este é só um exemplo de tantos outros que essa frente pode trabalhar e terá o nosso apoio, sem sombra de dúvida. Quero aqui deixar uma mensagem do presidente Lula, do compromisso com a continuidade do desenvolvimento e das oportunidades. Estive com ele agora, no final da tarde, começo da noite, onde marcamos uma reunião para amanhã de manhã com o ministro Haddad, tratando do complemento de recursos para o Plano Safra ainda 2022-2023,
para a liberação de recursos do Moderfrota, para a liberação de recursos do PSA, Programa de Construção de Armazéns, para a pró-irrigação, enfim, voltar com os custeios, pré-custeios, imediatamente, para que nós possamos manter ativa esse setor tão importante da economia e já planejar um plano safra inovador, moderno, sustentável para as nossas propriedades. Por fim, amigos, eu quero falar de um tema tão relevante e quero remeter a todos em um filme muito especial chamado A Procura da Felicidade. A felicidade é um direito quase que sagrado do cidadão. Eu imagino o quanto é sagrado o desejo de um pequeno produtor, um homem ou uma mulher que tem vocação para produzir alimento e não ter um pedaço de chão, não ter a possibilidade de ter um pedaço de chão. Por isso nós temos que reconhecer este movimento que busca um pedaço de terra para produzir e não ter preconceito contra ele. Não ter preconceito também contra pequenos, médios e grandes produtores que às vezes são taxados de criminosos, devastadores, e o não são, o produzem com muita sustentabilidade. Mas aqui quero deixar a principal mensagem de hoje, e essa mensagem vem avalizada pelo presidente Lula. Nós vamos cuidar da reforma agrária, junto com o ministro Paulo Teixeira, junto com todos os ministérios do governo do presidente Lula. Mas é muito importante dizer, se fomos intransigentes e repudiamos as invasões do Congresso Nacional, seremos intransigentes e vamos repudiar invasão de terra produtiva. Não é possível que conquistas de tantos anos possam ficar fragilizados por movimentos de desordeiros. A reforma agrária, como disse, é sagrado o direito das pessoas poderem produzir, mas que cumpra-se as leis, que respeite o direito de propriedade, e assim o será. Do mais, quero trazer aqui uma mensagem de parceria, de portas abertas, dizer que as eleições acabaram, nós estamos prontos para o diálogo, para construir pontes, para debatermos. Depois, 2026 tem novas eleições, é a democracia, o direito de cada um ter seu candidato e poder apoiar, trabalhar, pedir voto e respeitar de novo o resultado das urnas eletrônicas. Tá bom? Um abraço a todos, parabéns, que Deus abençoe. Peço licença para cumprir um compromisso ainda hoje fora. Muito obrigada pelas palavras, ministro. E neste momento, convidamos ao palco senhores Nilson Leitão, presidente do IPA, Alexandre Schenkel, presidente da Abrapa, Daniel Carrara, diretor-geral do Senar, Ricardo Santini, presidente da BPA, Márcio Lopes de Freitas, presidente da OCB, Tânia Zanella, superintendente da OCB, Júlio Busato, vice-presidente do IPA, e Fernando Cadore, presidente da AproSoja do Mato Grosso. Alô. Eu voltei aqui porque eu cometi Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Primeiro, cumprimentar os dois governadores queridos e Marcos Montes, ministro da Agricultura, ex-ministro da Agricultura, que está aqui presente.
mas eu queria cumprimentar todas as mulheres em nome da senadora Soraya, das nossas deputadas que estão aqui, Bia Kiss, Detone, quem mais? Enfim, todas as mulheres, porque amanhã é o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. E a mãe do Pedro Lupion. Em seu nome, cumprimentar todas as mulheres e a esposa do Pedro Lupion, dizendo que amanhã é o nosso dia, e eu esqueci, cometi essa gafe. Então, me desculpe, mas agora já vamos para a homenagem. Muito obrigada, senadora. E convido também o presidente da FPA, biênio 2021-2022, deputado Sérgio Souza, que receberá neste momento o troféu Moacir Miqueleto, em reconhecimento ao compromisso dioturno com a agropecuária nacional. Deputado Sérgio, por favor, a palavra está com o senhor. Obrigado, Márcio. Sheik, quer falar aqui? Pessoal, boa noite a todos. Lá nos fundos, estão todo mundo ouvindo aí? Que nós estamos ouvindo vocês aqui. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Boa noite, em seu nome, a todos os colegas parlamentares, as meninas e os meninos da Câmara, as meninas e os meninos do Senado Federal, em nome da senadora Tereza, da senadora Soraya, do senador Zequinha, do senador Jaime Campos, de tantos outros que estão aqui, cumprimentar a Maria Fernanda, Pedro, que viajou muito para chegar aqui em Brasília e aguentar você longe dela, né, do outro lado, o Abelardo Lupion, a toda a sua família, os colegas, amigos do IPA, sejam todos bem-vindos. Minha fala vai ser bastante curta, até mesmo porque hoje é uma festa de posse da nova diretoria e do meu amigo e irmão, o Pedro, que vai passar a principal mensagem para os senhores e para as senhoras. Mas nós ouvimos aqui Mauro Mendes, governador Caiado, muita palavra segurança jurídica, liberdade de produzir, e eu não tenho nenhuma dúvida de que o associativismo é a melhor forma de organização. Meu amigo Nilson Leitão, que aqui representa o IPA, que tem mais de 50 entidades, ministro Paulo Teixeira, estas 50 entidades, Tete, que você presidiu por muitos anos, uma delas é o associativismo de quem lá na ponta vê a necessidade e precisa da representação daqueles que foram eleitos nas suas unidades federativas para isso. Se reúnem num instituto, Paulo, e ali nós debatemos todas as semanas, todos os dias da semana, as pautas de todos os setores, do tributário, do problema do agricultor, que não tem pequeno, grande, são todos produtores de alimentos separados dentro do governo para ter um tratamento diferenciado, aqueles que mais precisam, mas ao fundo todos são produtores rurais. Ali no IPA, senador Reins, nós discutimos os problemas sanitários, como aqui disse alguns amigos, como o ministro Favaro, que teve que sair. E o IPA
pauta a associação parlamentar mais forte do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Agropecuária, que busca, dentro do Colégio de Líderes, fazer pautar as suas pautas, na articulação com a mesa diretora, fazer chegar ao plenário, construir uma maioria, e é isso que nós fizemos. Nos últimos anos. E é isso, Pedro. Achei uma água aqui do lado, Jacobo. Achei, já melhorou. Obrigado, Elar. Consegui. Ê, Lupion. Vou lhe convidar em janeiro do ano que vem de novo, tá, Lupion? Mas é isso, Pedro. Cadê o Pedrão? Ô, Pedro, veio aqui com a Maria Fernanda. Muito bem. Você viu que eu dei uma puxada, né, Maria? Mas é isso, Pedro, que vai ser a sua grande responsabilidade. Coordenar uma bancada, como disse aqui Arnaldo Jardim, nosso governador Caiado, que tomava posse no plenário da Comissão da Agricultura, que hoje precisamos de um espaço todo como este, e nós temos que controlar o número de convidados, porque não cabe. E aqui não é só os parlamentares, aqui está o PIB brasileiro. Não é só o PIB agropecuário, é da indústria, é da logística, é da cadeia de insumos, é o PIB dos serviços. Aqui, Paulo Teixeira. E nós defendemos um setor, e este setor, ele não tem lado A ou B na política. Quem tem lado aqui na política é o parlamentar, mas a Frente Parlamentar Agropecuária não tem lado, e a Frente Parlamentar Agropecuária vai precisar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai precisar do Ministério da Agricultura, e vocês vão precisar da Frente Parlamentar Agropecuária, e conte conosco, porque nós queremos que o Brasil dê certo, e o Brasil vai dar certo com a ajuda de todos. Muito obrigado, parabéns, Pedro, parabéns a todos. Muito obrigada pelas palavras, deputado. E convido agora para vir ao palco para fazer uso da palavra o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, biênio 2023-2024, deputado Pedro Lupion. Para variar, não chega, né? Boa noite, gente. Boa noite, gente. Pronto. Primeiro eu quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui. O que o Sérgio disse há pouco é a mais pura verdade. Nós hoje estamos com dificuldade de local, espaço físico que consiga receber todos os nossos parlamentares, todas as nossas entidades e aqueles que lutam junto conosco pelo produtor rural brasileiro. Eu quero começar cumprimentando cada um dos membros da nossa Frente Parlamentar da Agropecuária. Essa tão importante frente parlamentar, considerada a mais forte e a mais organizada do Congresso Nacional. Quero cumprimentar cada um dos deputados federais, em nome do nosso vice-presidente na Câmara, deputado Arnaldo Jardim. Quero cumprimentar cada um dos senadores, em nome do nosso vice-presidente no Senado, senador Zequinha Marinho, e também, obviamente, da minha madrinha querida, protetora, amiga, Tereza Cristina, que na ausência da minha mãe e da minha mulher aqui, é ela que cuida de mim, viu? Porque além de tudo somos vizinhos. Então a Tereza se tornou uma mãezona e tem me guiado muito com a sua competência. Quero cumprimentar o nosso presidente da Câmara dos Deputados,
meu amigo correligionário, o deputado Arthur Lira. O Arthur não é só presidente da Câmara, o Arthur é membro da FPA, o Arthur é produtor rural e é defensor do produtor rural brasileiro. Eu tenho que testemunhar aqui para vocês que na primeira gestão do Arthur como presidente da Câmara dos Deputados, todos, repito, todos os compromissos firmados com a Frente Parlamentar da Agropecuária foram cumpridos à risca. À risca. Além de produtor rural, presidente da nossa Câmara dos Deputados, é um homem correto, de palavra, e que hoje muito me honra com a sua presença, com os seus ensinamentos e com o seu apoio aqui. E por precedência e ordem de importância, Vossa Excelência é o último que vai falar aqui hoje, então aguenta aí. Quero cumprimentar os ministros de Estado aqui presentes. Vi mais cedo o ministro Juscelino por aqui, fomos do mesmo partido. Quero cumprimentar o ministro Paulo Teixeira, cumprimentar o ministro Fávaro. Ministros esses que têm a responsabilidade de tocar o nosso agro, de manter essa boa onda da agropecuária brasileira, fazer com que o nosso setor continue sendo respeitado internacionalmente e que possa ter o apoio necessário por parte do Poder Executivo. Quero cumprimentar os meus amigos governadores de Estado. Começar pelo governador Mauro Mendes, do belo estado do Mato Grosso. E aí eu sou suspeito para falar do Ronaldo Caiado. Vocês sabem muito bem que Ronaldo Caiado e Abelardo Lupion não dá para separar. São irmãos gêmeos, são parceiros, são compadres, são amigos. E eu cresci numa casa política que existe e foi fomentada politicamente ao Ronaldo Caiado lá nos idos da década de 80. Então é dizer que desde que eu nasci, eu convivo com o Caiado, com o Ronaldo, com Gracinha, com toda a sua família, e sem dúvida alguma, você é um dos grandes responsáveis de eu ter a honra de estar aqui nesse evento hoje falando com o presidente da FPA. Você não tem a dúvida disso, do meu carinho, da minha admiração e da minha gratidão. Eu quero cumprimentar todo o corpo diplomático aqui presente, em nome do meu amigo, embaixador da Índia, Suresh, que está aqui presente, nosso parceiro, amigo, companheiro, embaixador que nos honra com a sua presença. Quero cumprimentar todas as delegações aqui presentes, representações de embaixadas do Itamaraty. Quero cumprimentar cada uma das entidades aqui presentes. Entidades essas, como foi dito aqui pelo Nilson, nosso presidente do IPA, parceiro, companheiro da nossa FPA, entidades que têm a responsabilidade de representar a totalidade da cadeia produtiva nacional, que têm a responsabilidade de representar os produtores e também a indústria, que têm a responsabilidade de nos fomentar, como parlamentares, de todas as questões técnicas acerca do nosso trabalho, acerca do nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós tramitamos dentro da Câmara e do Senado e também junto ao governo. Meu muito obrigado ao IPA por todo o apoio, toda a dedicação e todo o empenho junto com a nossa bancada, junto com a nossa Frente Parlamentar Agropecuária. Em especial, eu gostaria de cumprimentá-los em nome do meu padrinho Ágido Meneghetti, presidente da minha Federação de Agricultura do Paraná, que hoje está aqui presente. Quero cumprimentar meus amigos, parceiros, que sem eles eu não estaria aqui, que são os meus prefeitos. Alguns deles estão aqui hoje representando a totalidade dos mais de 100 mil paranaenses que me devolveram, renovaram o meu mandato como deputado federal, mas eu quero agradecer o prefeito Sérgio Onofre de Arapongas, o prefeito Marcelo Palhares de Jacarezinho, o prefeito Marcos Melo de Colorado, o prefeito Hermes de Mauá da Serra, em nome deles, cada um dos que eu não tive oportunidade de cumprimentar e que fazem a minha base político-eleitoral para possibilitar que eu estivesse aqui hoje conversando com cada um de vocês, com mais um mandato de deputado federal. E eu quero, obviamente, contar um pouquinho de história para vocês. Eu venho de uma família política com muita tradição no meu estado do Paraná. Eu sou a 4ª geração com mandato aqui em Brasília. Eu tenho a responsabilidade de carregar um nome muito forte,
mas eu cresci e me preparei muito para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando com cada um de vocês e aproveitando para cumprimentar meus amigos que prestam um grande trabalho na cobertura, a imprensa toda que está aqui presente hoje nos prestigiando. Eu lembro da minha infância, ministro Paulo, de eu ir no edifício Everest em Curitiba, na Comendador Araújo, quando da fundação da União Democrática Ruralista. Eu lembro de ficar brincando no carro, enquanto meu pai fazia reuniões com produtores rurais para o interior do Paraná e para o interior do Brasil, ao lado do Ronaldo Caiado e de tantas outras lideranças que estavam conosco naquela época. Eu lembro da minha formação dentro de casa, como filho de produtor rural, neto de produtor rural, bisneto de produtor rural e tataraneto de imigrantes e produtores rurais, que me deram a real noção do valor da produção, da responsabilidade de se produzir alimento, da responsabilidade de ser o homem do campo, da responsabilidade de fazer com que a gente consiga cumprir a nossa missão de alimentar o mundo. Eu hoje não estaria aqui se eu não tivesse tido essa base lá atrás, essa base que me mostrou a importância de respeitar as pessoas, a importância de respeitar do mais simples ao mais abonado, do mais simples ao mais educado, de respeitar as diferenças de um Brasil continental, mas principalmente de dar a devida importância àqueles que sustentam a nossa economia e alimentam o mundo. Se não fosse essa base de produtor rural, de família, eu não estaria aqui hoje ao lado de vocês, acompanhado dos meus pais, acompanhado da Maria Fernanda, minha esposa, meu sogro e sogra, meus tios, parentes, amigos, que possibilitam hoje eu ter uma formação tranquila e a certeza de poder cumprir a missão como parlamentar aqui em Brasília, ausente da minha família todo o tempo, sabendo que o João Pedro, o Vicente e o Henrique estarão bem respaldados e cuidados por essa família que Deus me abençoou. Eu cresci como filho do Abelardo Lupion, o filho do Abelardo Lupion, líder ruralista, fundador da UDR, fundador da Frente Parlamentar da Agricultura, da então bancada ruralista, responsável por planos importantes da história do Congresso Nacional, como securitização, Recop e tantos outros projetos que salvaram os agricultores brasileiros. Eu cresci na casa do Abelardo Lupion, que me disse que mais do que política, nós temos que cuidar dos produtores, que o meu partido não é A, não é B, não é C, mas é a produção rural brasileira, que a minha ideologia não é lá ou cá, mas é o produtor rural brasileiro, e que a minha responsabilidade como seu sucessor é fazer com que o produtor rural brasileiro seja cada dia mais respeitado nesse país. Eu sou filho do Abelardo Lupion, que durante 24 anos me ensinou o que é ser um político respeitado, respeitoso, honrado e principalmente um político que anda com a cabeça erguida e que cumpriu a sua missão de deixar saudades por todos aqueles que cativou e que foi o responsável. Um político que é representante da melhor parte da política nacional e que, sem dúvida alguma, me ensinou muito para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje. Pai, você não pode imaginar o que é para mim chegar na sede da FPA e ver teu quadro na parede, chegar na sala da Comissão de Agricultura, ver teu quadro na parede, e a cada local que eu vou em Brasília, e cada local que eu vou nesse país, a primeira pergunta que 99,9% de todos vocês que estão aqui me fazem é: como está seu pai? Esse é o Abelardo Lupion, o Abelardo que deixa saudade em todos nós como um dos melhores deputados federais desse país. Vou seguir, que senão eu vou chorar, então nós vamos continuar o papo aqui. Quando eu cheguei aqui em Brasília como deputado federal, depois de 2 mandatos como deputado estadual, Arthur, eu cheguei aqui sem o Abelardo Lupion, sem o Caiado, que era governador, sem o Fraga, que não estava na Câmara, sem amigos, o Miqueleto, que tinha nos deixado, sem tantos amigos, a Laura não estava, cadê a Laurinha? Estava aqui conosco também, que não estava aqui, sem tantos amigos que eu vi no dia a dia crescer, o meu dia a dia,
correndo por aqueles corredores da Câmara dos Deputados durante os mais de 20 anos que o pai teve aqui, que eu vi fazer política, que eu vi crescer aqui dentro, que eu vi formar partido, vi briga, vi apoio, vi vitória, vi derrota e vi o que é a política nacional. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu precisava de um porto seguro, assim como você, Arthur, teve quando chegou aqui, que teu pai te entregou na mão do meu para cuidar de você, e você já me contou dessa história várias vezes. Eu precisava desse apoio aqui em Brasília, e eu fui encontrar esse apoio na nossa FPA, fui encontrar esse apoio com o grande Alceu Moreira, fui encontrar esse apoio com a grande Tereza Cristina, com o grande Marcos Montes, com meu irmão, parceiro, colega, amigo Sérgio Souza, que eu tenho a honra hoje de suceder. A Frente Parlamentar da Agropecuária é o nosso porto seguro, é o nosso norte, é a nossa responsabilidade, e eu tenho hoje a honra, o prazer e a gratidão absoluta de poder saciar a curiosidade da imprensa e de cada um de vocês, anunciando inscritos para esse ano na Frente Parlamentar da Agropecuária, 342 parlamentares. Essa é, sem dúvida, a maior frente do Congresso Nacional, a que tem a maior responsabilidade e a que faz com que, tanto na Câmara, com os nossos 300 deputados e os 42 senadores que assinaram a nossa frente parlamentar, Alain, meu irmão querido, os 42 senadores que assinaram a nossa frente parlamentar, a responsabilidade de fazer com que o agro continue caminhando. O agro responsável por 1/3 da nossa economia, do nosso PIB. O agro responsável por mais de 25% dos empregos gerados nesse país. O agro responsável por mais de 52% da cadeia produtiva, aliás, das exportações desse país. O agro responsável pela integração de norte a sul. O agro responsável por dar dignidade a milhões e milhões de brasileiros e de famílias. O agro que sabe produzir com respeito e apoio ao meio ambiente. O agro moderno, o agro sustentável, o agro que produz com responsabilidade socioambiental. Esse agro que tem a legislação ambiental mais moderna do mundo. Esse agro que tem a responsabilidade de alimentar os 8 bilhões de habitantes do mundo. Esse agro, Tete, que assim como você, estivemos juntos em Chicago no final do ano passado, esse agro que foi dito pelos próprios americanos do USDA, que é o único país do mundo que tem condições de triplicar a produção de alimentos. Esse agro que é responsável por fazer o Brasil o que é. Não existe ninguém em sã consciência que queira ir contra o agro e o produtor rural brasileiro. Nós somos a locomotiva desse país e temos que ser respeitados como tal. Temos que ser valorizados como tal. Esse agro que se assusta, e se assusta muito com questões como o direito de propriedade, ministro. Se assusta muito com os acontecimentos da semana passada. Se assusta muito, e aí eu quero cumprimentar o embaixador Zé Carlinhos, presidente do Instituto Brasileiro de Aves, e o pessoal da Suzano, que me contava na semana passada os fatos das invasões das suas terras na Bahia. O agro que não aceita, em pleno ano de 2023, o esbulho possessório, a invasão de propriedade privada produtiva, o descumprimento da nossa Constituição, que esses homens, Ronaldo Caiado, Abelardo Lupion e tantos outros, estavam brigando no final da década de 80 para que constasse na nossa Constituição esse direito de propriedade. Nós não somos contra a reforma agrária, ministro, nós somos super favoráveis, nós entendemos que ela é extremamente necessária. É necessária para darmos terra àqueles que têm vocação para serem produtores rurais, darmos terra àqueles que querem produzir, que querem contribuir com o nosso agro, que querem ter dignidade no campo e não movimento político desordeiro que quer apenas mandar recado para a política. Nós temos a responsabilidade de garantir o direito de propriedade, de cumprir a lei, de cumprir reintegrações de posse e fazer com que o nosso agro tenha segurança jurídica para produzir. Fica o meu agradecimento, ministro Paulo Teixeira, fica o meu agradecimento ao ministro Carlos Fávaro pela presença hoje, pelas suas falas aqui, pelas suas falas nesse final de semana em especial. É óbvio que nós não vamos concordar com tudo,
É óbvio que nós vamos ter embates, mas nós precisávamos construir pontes. A presença dos senhores aqui hoje é a prova de que nós estamos construindo essas pontes. Construindo essas pontes pelo bem do agro, construindo essas pontes pelo bem do produtor rural, mas principalmente construindo essas pontes pelo bem do nosso país, do nosso Brasil, para que a gente possa continuar tendo o protagonismo que nós temos. Nós nunca vamos concordar com invasão de propriedade, nós nunca vamos concordar com esbulho possessório, nós nunca vamos concordar com o que não se tem justificativa. Eu aprendi dentro de casa, Ronaldo, governador Mauro, eu aprendi dentro de casa que quem está montado na razão não usa espora. Nós temos a razão do nosso lado, nós somos ordeiros, cumprimos a lei e queremos que ela seja respeitada. Nós temos um desafio enorme pela frente. Nós temos uma reforma tributária que está avançando a largos passos, com o apoio do nosso presidente Arthur Lira, que tem um papel importantíssimo nisso, que criou um grupo de trabalho, e vi mais cedo aqui o nosso relator Agnaldo Ribeiro, e que tem gerado uma séria preocupação nos produtores rurais do Brasil. Nós precisamos debater, precisamos discutir e precisamos mostrar quais são os pontos sensíveis para esse importante e gigantesco agronegócio do Brasil. Nós não nos preocupamos apenas com o imposto sobre consumo, nós não preocupamos apenas com a oneração de cesta básica, nós não preocupamos apenas com o preço, o aumento de custo para o produtor, mas nós nos preocupamos muito, e muito, com a consequência que isso pode ter para os consumidores. Premissa básica que nós precisamos... Subiu já? Premissa básica que nós precisamos respeitar, presidente Arthur, e foi motivo da nossa reunião na semana passada com o relator e os membros do grupo de trabalho, é a diferenciação tributária que nós temos dos mais diversos elos da cadeia produtiva. Não existe a mínima condição de nós tratarmos de tributação da mesma maneira ou como iguais do arroz e do feijão e da borracha e da madeira. São setores completamente distintos, são setores que precisam da nossa atenção, mas que a gente precisa ter um sistema tributário eficiente, que funcione bem, mas que a gente respeite a competitividade, os custos de produção e principalmente o custo para o consumidor final, que é o grande objetivo de todos nós estarmos na política e defendermos o nosso país. Vamos continuar esse debate por muito tempo, vamos continuar conversando por muito tempo, para que a gente consiga chegar a um consenso em relação à nossa reforma tributária, e diga-se de passagem, a reforma tributária que todos nós queremos, que queremos um compêndio legal organizado da tributação no país, que queremos um sistema simplificado, que queremos um sistema claro de tributação e que é mais do que necessário e urgente, mas nós precisamos respeitar o produtor rural brasileiro e fazer com que ele sozinho não pague essa conta. Quero parabenizar em especial a ministra Tereza Cristina, todo o seu trabalho frente ao Ministério, ao lado do ministro Marcos Montes, pelos avanços na área internacional que nós tivemos. Foram mais de 200 novos mercados abertos. Conversei mais cedo com o pessoal do Itamaraty aqui presente, já conversei com o chanceler Mauro várias vezes, e a responsabilidade que todos nós temos de manter esse protagonismo brasileiro mundial na produção de alimentos e na venda dos nossos produtos lá fora. Nós somos invejados pelos nossos concorrentes, meus colegas, porque nós temos um sistema extremamente organizado, porque nós conseguimos chegar em mercados dos mais inimagináveis, que nós conseguimos ver, e o Santinho aqui é testemunha, uma Go Foods lá em Dubai, em que nós temos 4, 5, 6 anos de antecedência de venda da nossa proteína animal, do nosso frango, da nossa proteína para o Oriente Médio e para outras partes do mundo. É esse agro que é uma potência, que é pujante e que tem a responsabilidade de continuar sendo. A minha missão aqui não é apenas liderá-los, a minha missão aqui é, ombreado com cada uma das senhoras e dos senhores, fazer com que o nosso agro mantenha esse protagonismo, mantenha essa liderança e possa ser cada dia mais forte, mais pujante e mais organizado. Da minha parte fica o agradecimento total e incondicional a cada um de vocês que por unanimidade me escolheram para ser o presidente dessa frente parlamentar. Completarei 40 anos de idade, Tete, como presidente da FPA,
E isso me dá um orgulho imenso, porque eu tenho certeza que vocês estarão todos ao meu lado, podendo, Jardim, fazer com que a gente tenha esse trabalho extremamente valorizado e que a nossa FPA continue tendo o protagonismo que merece. As pautas são das mais diversas possíveis, seja o licenciamento ambiental, a regularização fundiária, o autocontrole, a nova lei de defensivos, as pautas da tributária, as pautas do direito de propriedade, tantas pautas importantes na Câmara e no Senado que cabe a nós agora resolvermos, descascá-las e entregá-las para a sociedade brasileira. Quero deixar aqui a minha gratidão, o meu apoio a cada um de vocês e da maneira mais humilde e sincera possível, senadora Dorinha, deixar para vocês o meu carinho, o meu agradecimento e o pedido de apoio, de auxílio, de empenho de cada um de vocês para que a nossa frente, João, seja cada vez mais forte, mais pujante, mais aguerrida e reconhecida por todos. Agradecimento especial à minha equipe, tanto particular do meu gabinete, quanto à nossa equipe do IPA e da FPA, que possibilitaram a realização desse evento hoje, e já anunciar para vocês que eu estava equivocado. Do início da minha fala até agora, nós ganhamos mais 2 membros, somos hoje 344 membros da nossa FPA. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada pelas palavras, presidente Pedro Lupion. E convido agora para fazer uso da palavra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria, muito rapidamente, e aqui já, Caiado, fazer uma reclamação ao presidente, que não se faz um ato desse. Ninguém fala depois do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no dia da sua posse. Portanto, eu fico bastante aliviado que começaram a servir o buffet e a turma pode aguentar 2 minutos sem a impaciência de ouvir um deputado federal que chegou aqui em 2011, como o Pedro tem o Abelardo Lupion, eu tinha o Benedito Lira. E o Benedito Lira, que vivia no plenário, Luiz, no lado direito do Caiado e do lado esquerdo do Lupion. Eram 2 torres gêmeas e ele no meio. Era uma covardia. E quando ele decidiu se candidatar ao Senado, disse: eu vou te mandar para lá para pelo menos diminuir aquela desigualdade entre aqueles gigantes do plenário que eram e são grandes amigos. Saudar a todos os deputados, a todas as deputadas, os senadores, as senadoras, todas as pessoas que têm relação, Pedro, com o agronegócio no Brasil. A tua assunção à frente da Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, é um fato muito importante para você, para o nosso partido e para a manutenção, Sérgio, de um trabalho profícuo, duro, que tem a tradição de ter tido excelentes presidentes, como Tereza Cristina, como Alceu Moreira, como vários que ocuparam este honroso cargo. Eu aqui tive a oportunidade, Pedro, de ouvir a todos, de quem abriu a fala, o senador Zequinha Marinho, a você, passando por Arnaldo Jardim, ministro Paulo Teixeira, ministro Fávaro, o ex-presidente e eterno presidente Sérgio Souza, os governadores Caiado e Mauro, ouvi o nosso patrocinador especialíssimo, Nilson Leitão, que Sérgio, quando falou do IPA, levantou o tom de voz que se engasgou aqui. A gente se emociona quando direciona os elogios, Marussa, para as pessoas que produzem, que ajudam e que encampam
para que este procedimento se transforme realmente numa festa de gala, que a partir de amanhã, tudo isso se desmancha, Pedrão. É cobrança, é luta, é trabalho, é dedicação. A única maneira de se manter vivo, forte e respeitado em Brasília é com trabalho. Não há outra maneira de se vencer, de se fazer respeitar e de se produzir. E a nossa alegria, eu ouvindo todos que aqui falaram, é porque cada um com a sua vertente, Pedro. Todos sabem a importância dessa frente, todos sabem que a certeza do trabalho do agronegócio brasileiro, com tudo que ele faz e representa, teve sinalizações políticas importantes hoje, Paulo. E eu te cumprimentei pelo teu discurso. Você é ministro do Desenvolvimento Agrário do Brasil. Ministro Fávora, ministro da Agricultura do Brasil. Nós somos deputados federais e senadores do Brasil. E essa, como outras frentes, representam um setor mais importante do Brasil, que é o setor da agropecuária. Eu aqui cheguei em 2011 e já naquela época me atrevi a ocupar um cargo aqui de vice-presidente da Frente no Nordeste, hoje ocupado pelo nosso decano da Bahia, Zé Rocha. Tantas outras pessoas que compõem essa diretoria, um quadro especial, Pedro. Tantos amigos que nós encontramos da porta até aqui esse momento. E o que é que nós podemos deixar de mensagem? Vamos continuar trabalhando, vamos fazer a política da pacificação, a política do desenvolvimento do nosso país, com debates nem sempre que pensem da mesma forma, mas respeitoso, debates que tragam melhores legislações para o Brasil, é a nossa função. Prezar pela segurança jurídica, prezar pela previsibilidade no campo, esses dois fatores tão falados, são os principais pilares de uma agricultura e de uma pecuária de qualidade como é a do Brasil. Por onde ando em missões oficiais, sempre sou perguntado sobre o problema do meio ambiente no Brasil. Nós temos a melhor, a maior e a mais preparada lei no que diz respeito a Código Florestal no mundo. Não há uma legislação similar no mundo e foi confeccionada em todas as mãos, com muito trabalho, com deputados da esquerda, deputados da direita, deputados do centro. O relator, um alagoano como eu. Alagoas nunca vai chegar, Lupion, a ameaçar o Paraná, ao Rio Grande do Sul, ao Goiás e muito menos o Mato Grosso na produção agrícola. Mas às vezes ela se inventa a botar alguns matutos aqui em Brasília, como foi Aldo Rebelo, um homem de coragem que foi o relator do Código Florestal, que se dedicou muito, Jardim, a fazer com que a gente tivesse uma legislação primorosa. Em busca disso nós vamos, meu amigo. E agora eu penso que com mais responsabilidade nós conseguimos, Caiado, a conquista do jovem Lupion, que deixou o DEM e veio para o PP. Progressistas, o Partido do Produtor, Partido da Pecuária, Partido da Pesca, partido de tantas atribuições que defende como bandeira na luta e na Câmara dos Deputados. Nós vamos continuar com a mesma simplicidade, com o mesmo trabalho, com o mesmo afinco, respeitando a todos os parlamentares, respeitando a todas as frentes. Frente esta que eu vim 2 ou 3 vezes na campanha para pedir voto, para fazer compromisso e para trabalhar para que as suas pautas sejam levadas a plenário, que tenham êxito e que nós possamos ter um Brasil melhor, mais produtivo, respeitado e que tenha, na sua pujança agrícola, o reconhecimento mundial de seu celeiro no mundo. Parabéns, meu amigo. Fiz questão de você estar aqui presente, porque com o religionário eu sei que a cobrança vai ser maior, viu, Sérgio? Na passada eu ainda escapei de algumas, mas nessa eu acho que nós vamos trabalhar bastante. Parabéns a toda a diretoria, parabéns a todos os presentes e muita luta no ano de 2023. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputado, pelas palavras. E faremos agora a foto oficial da nova diretoria da FPA biênio 2023-2024. Peço, por favor, que todos os empossados venham ao palco para a foto oficial. Deputado Pedro Lupion, senador Zequinha Marinho, deputado Arnaldo Jardim, vice-presidente da Câmara, deputado Evair de Mello, segundo vice-presidente da Câmara, deputado Domingos Sávio, vice-presidente região Sudeste, deputado Vicentinho Júnior, vice-presidente região Norte, deputado José Rocha, vice-presidente região Nordeste, deputado Luiz Nishimori, vice-presidente região Sul, deputada Marussa Boldrin, vice-presidente região Centro-Oeste, senadora Tereza Cristina, coordenação político Senado, deputado Fábio Garcia, coordenação político Câmara, deputada Caroline de Tone, coordenação jurídico, deputado Covate Filho, coordenação institucional, deputada Grace Elias, coordenação secretaria, deputado Zé Vitor, coordenação comissão de meio ambiente, deputado Lúcio Moschini, coordenação Comissão de Direito de Propriedade, deputado Alceu Moreira, coordenação Comissão de Política Agrícola, deputado Luiz Fernando Faria, coordenação Comissão de Defesa Animal, deputada Coronel Fernanda, coordenação Comissão de Defesa Vegetal, deputado Agostinho Ribeiro, coordenação Comissão de Infraestrutura e Logística, deputado Hercílio Diniz, coordenação Comissão Trabalhista, senador Alan Rick, coordenação Comissão Relação Internacional, deputado Zé Silva, coordenação Comissão de Agricultura Familiar, deputado Marcos Polon, coordenação Comissão de Segurança no Campo, deputado Emídio Madeira, coordenação Comissão de Política de Abastecimento, deputado Júlio César, coordenação Comissão de Endividamento Rural, deputado Lucas Redecker, coordenação Comissão de Inovação, deputada Bia Kisses, coordenação Comissão de Alimentação e Saúde, deputado Arthur Maia, coordenação Comissão Tributária, deputado Jacobo, coordenação Comissão de Orçamento e deputada Silvia Alves, coordenação Comunicação. Agradecemos a presença de todos nesta noite e também a audiência online. Aproveitem o evento e o nosso coquetel. Uma ótima noite a todos.